De volta com o programa Ação Nacional. Olha, hoje eu estou falando aqui sobre primeiros socorros na escola, especificamente sobre a Lei Lucas. Converso aqui com Sandro Reis, coordenador da Vida Formação em Saúde, e também com Heloísa Proença, que é especialista em educação do IBFE, Escola de Educação da Unitar Faculdade. Bom, a gente estava batendo um papo muito gostoso, vocês estão me ensinando muito aqui agora, viu? Principalmente aí, vou aplicar lá em casa com meus filhos. Eu gostaria de uma orientação de vocês na questão das famílias quando buscam aí uma escola para os seus filhos, né? A gente no intervalo aqui estava até conversando com a professora Heloísa aqui, e ela disse que, né, nessa época do ano é normal, né? Muitas crianças ingressando na escola, principalmente escolinhas, né, de bebê, né? Isso. O que os pais devem olhar? Quais são os detalhezinhos, né, que... Eu acho que tem algumas questões que são importantes, né, para a orientação das famílias. Eu vou dividir em duas etapas. As crianças de 0 a 3 anos e as com mais de 3 anos. As crianças de 0 a 3 anos, quando vão para a escola, comumente ficam mais do que meio período, normalmente período integral, né? E aí eu acho que algumas questões são importantes que a família observe no espaço escolar e também pergunte, né, para quem for fazer o atendimento na hora de conhecer o espaço. Uma questão, se todos os profissionais dessa instituição são formados e se a escola já está adequada à Lei Lucas ou à prestação de primeiros socorros em caso de necessidade. Uma outra questão que eu acho muito importante é conhecer o local onde as crianças dormem. A criança pequenininha, de 0 a 3 anos, tem necessidade do sono. Sim, ainda. Soninho à tarde, né? Exato. E aí, conhecer esse local. Muitos dos acidentes acontecem quando as crianças estão dormindo. Às vezes por conta da ingestão do próprio leite e não esperou o tempo adequado para colocar deitadinha, enfim, a própria respiração. Então, esse espaço, né, do sono é importante. Uma outra questão é que tenha sempre um adulto, então conhecer qual é o adulto que vai acompanhar a criança nesse momento de sono, no momento de alimentação. Uma outra questão que é fundamental, eu sou professora há 35 anos e eu iniciei na educação infantil. O meu primeiro acidente, né, eu tive 2 acidentes com crianças como professora muito próximos. Um foi com uma criança de 6 anos que colocou uma lantejola grande dentro do olho, no globo ocular. E alguns dias depois dessa mesma turma, um garoto levou uma picada de abelha e ele era alérgico. Nossa. No caso do garoto, nós não tínhamos a informação sobre a alergia dele. E em menos de 2 minutos ele já estava todo inchado. E nós só conseguimos, né, que não acontecesse nada porque havia um posto de saúde muito próximo à escola. E eu saí correndo, feito uma doida, com o garoto no colo, para que ele fosse atendido imediatamente. Na ocasião, eu não tinha nenhuma formação em primeiros socorros, eu estava no início da minha formação. Então, por que eu estou contando essa história? Sim. É muito importante que a família passe todas as informações sobre a criança para a escola. Que ela preencha a ficha de anamnese com adequação e que ela passe todas as informações, principalmente sobre as alergias. Eu tenho uma filha alérgica, hoje é uma moça, tem 23 anos, mas nós demoramos muito para descobrir a alergia dela, descobrimos só com 17 anos. Olha isso. E ela é celíaca. E o que acontece? A escola manipula muitos materiais comestíveis, e o glúten está presente em muitas coisas. A minha filha não pode manipular glúten, nós tratamos inadequadamente antes. Então, se a família tem a informação, tem uma criança alérgica, ela precisa informar a escola. Ela tem até o dever de fazer isso daí, Ela tem que informar. Às vezes o pai pensa, mas o meu filho não vai se alimentar na escola. Vai levar alimentação de casa. Só que várias das práticas escolares envolvem, por exemplo, tinta com alimento comestível. Sim. Massinha com alimento comestível. Então, é fundamental que a escola passe todas as informações, que a família passe todas as informações para a escola. Uma outra questão é como que são os espaços externos, em termos de
de proteção mesmo. Então, se tem rampa, se tem escada, se o parque é protegido com cerca, todas as questões, se a escola é dedetizada frequentemente, porque a gente também teve um surto com um escorpião recentemente, né? Aqui no nosso município. Então, tudo isso precisa fazer parte, né, do checklist das famílias quando vai visitar uma escola. E para nós que somos educadores, são situações que nós precisamos levar em consideração no nosso projeto pedagógico, na organização do espaço, na orientação dos educadores. Então... É importante o que ela está dizendo com relação ao espaço da escola. Recentemente a gente fez um treinamento para cerca de 80 professores na Escola Vida. E os questionamentos, né, são muito corriqueiros, é coisa muito comum. Né? Uma criança que começa a sangrar o nariz, o que eu faço? Né? Uma criança que bate a cabeça, não dorme não, né? Aquela coisa, o que eu faço? Então, são muitos eventos que acontecem de forma corriqueira dentro de uma escola. E a Lei Lucas contribui muito com isso, né, de capacitar essas pessoas que estão diretamente ligadas com a criança para que elas saibam o que fazer caso a criança corra algum tipo de risco de vida mesmo. Aliás, essa história de bater a cabeça, você me deixou curioso aqui. Realmente não pode deixar dormir? Não pode apagar? É uma crendice. É uma crendice, né? É uma crendice porque, estando acordado, ela está comigo aqui. Né? Mas é algo que, quando eu tenho que me preocupar, né, com uma batida de cabeça, que a criança realmente comprometa a sua estabilidade ou corra algum risco de vida. Não para de pé? Algum escorrimento nasal, sangramento nasal ou pelo ouvido, né, algo que, ou sangue ou líquido diferente, né, aí eu preciso me preocupar e agir de forma rápida. Vermelhidão excessiva nos olhos, sim, né? Sim. Vermelhidão excessiva nos olhos. Exatamente. É um outro sinal. Então, não dorme, porque a criança, né, teve uma concussão, um trauma, né? Algo mais importante pode acontecer? Pode, mas eu preciso ficar atento à vida dessa pessoa. A definição de primeiros socorros, de primeiro atendimento é exatamente essa. O que eu posso fazer para manter a vida de alguém até que o socorro especializado chegue. Então, é muito focado nesse primeiro atendimento. O que eu vou fazer? Eu saio correndo com a criança no colo e busco um socorro ou eu consigo administrar aquela situação até que esse socorro chegue? Bom, até só para explicar que o Sandro, coordenador lá, né, da Escola Vida, né? Você também é enfermeiro, né? Você estava me dizendo aqui. Até você está me falando aqui, o que é nesse curso? O que é dado de base nesse curso? Poderia falar um pouco para a gente? Claro, claro. O que é feito com essas pessoas que fazem treinamento lá? Bom, a gente, primeiro, a Lei Lucas está caminhando, né? Ela está fazendo um ano agora em outubro. Já existiram outras tentativas de tornar obrigatório a capacitação em primeiros socorros em instituições educacionais, mas essa lei, né, de Campinas, inclusive, começou em Campinas e se espalhou pelo Brasil todo. Então, é uma lei que está acontecendo por um movimento importante. E como no Brasil a gente sabe, lei, a gente precisa criar esse movimento mesmo para que pegue, né, para que torne mesmo um movimento que faça sentido. É uma lei nacional, já. É uma lei nacional. Tem que ser cumprida. Então, a gente tenta apresentar para quem tem interesse, né, a lei inclusive diz instituições públicas e privadas. Instituições públicas, elas têm opções, né, tem as instituições públicas de saúde também. Então, tem o centro de saúde ali do lado da escola, né, o próprio SAMU, que tem um núcleo de educação e emergência e urgência, que pode fazer uma parceria com essa escola pública, e as instituições privadas buscarem esse recurso com escolas privadas ou profissionais que façam isso. Então,
ela pode contratar esse curso para poder oferecer. E o que é dado nesse curso? Então, como eu faço para atender essas situações de pancada, ferimento, sangramento, cortes, engasgos, até uma parada cardiorrespiratória. Como que eu posso atender uma criança que de repente engasgou e parou, porque quando você para de respirar, o seu coração vai parar em poucos minutos. Então, o que eu faço até que esse socorro chegue? Então, esse profissional, né, esse funcionário da escola, o professor, o docente ou os monitores, enfim, eles saem desse curso capacitados a atender primeiros socorros. E as situações mais frequentes, né, que a gente conhece e comentamos aqui há pouco. Tá, e se eu chego numa escola, por exemplo, eu posso pedir esse certificado ou vai estar estampado na parede a Lei Lucas? Esse estabelecimento está com Lei Lucas? É uma lei pequena, né? Deve estar. Deve estar na parede. É verdade, porque como é que eu vou identificar? Eu estou entrando numa escola lá, vou deixar meu filho lá. Pô, vocês têm a lei aqui ou não? Vocês executam a lei? Não? Na verdade, a escola é das pessoas que fizeram, os monitores? A lei, Júnior, tem uma cláusula na lei, uma lei pequena, né, de 8 artigos. Ela prevê que a escola tem que deixar exposto, disponível para que todos vejam que aquela escola está cumprindo a lei. Isso é importante, porque fazendo um paralelo, né, corriqueiro, quando a gente vai numa academia, vou começar, preciso malhar, a gente pouco pergunta se aquele educador físico tem certificado, ou ele é estudante, ou ele é estagiário, né? Onde é que eu estou entrando? Isso, né? Então, essas perguntas não acontecem de forma frequente. Então, precisa estar exposto, disponível, para que todos leiam e vejam, olha, essa escola aqui, ela só se dá conta do problema quando acontece o problema, né? Falou, nossa, e aí? Mas ninguém viu, ninguém... Acho que é importante deixar bem claro que as escolas, elas são supervisionadas, né? Aqui em Campinas, as escolas de educação infantil que não têm ensino fundamental, privadas, são supervisionadas pela rede municipal de ensino, a Secretaria Municipal de Educação, e as escolas que têm educação infantil e ensino fundamental, elas são supervisionadas pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Educação. Cada município tem uma organização diferente no país todo, a depender, né, de como está organizada a sua legislação educacional. E esses órgãos, essas agências de fiscalização, elas têm a obrigação de cuidar, porque hoje o profissional da escola estar capacitado não é uma questão administrativa, é uma questão pedagógica. Por quê? Porque no trabalho pedagógico com as crianças, nós precisamos nos preocupar tanto com as questões educacionais quanto com os cuidados. Né? E isso já está na lei educacional há bastante tempo, desde a década de 90, na verdade. Então, é fundamental que esses profissionais estejam adequados aí para o seu trabalho. Essas agências, né, que fiscalizam a escola, elas também têm a sua responsabilidade. Então, um supervisor educacional, por exemplo, que faz uma visita a uma escola e que não checa se todas as questões da escola estão em ordem, ele tem uma responsabilidade em relação a isso. Né? Então, é fundamental que a população não se alarme, porque existe uma série de questões aí que envolvem o funcionamento das escolas, o que é importante para um pai leigo, né? Chegou na instituição, olha, sua escola tem alvará, ele está em dia, funciona adequadamente, se o alvará estiver em dia, né? E se a escola estiver funcionando com todas as suas obrigações, com certeza a Lei Lucas também estará atendida. Por quê? Porque essas instituições, elas exigem das escolas, né? Essas questões. O projeto pedagógico é apresentado anualmente, toda a documentação tem que estar inclusa e assim por diante. E cada estado tem seu órgão fiscalizador. Tem a sua legislação. Isso, cada estado funciona de um jeito. Eu faço um trabalho no Espírito Santo, por exemplo, que com a rede municipal, que tem uma outra organização. Né? Então, em alguns municípios que eu faço atendimento, a Secretaria
municipal que cuida. Em outros municípios é a Secretaria Estadual. Então, a nível nacional, cada estado tem a sua organização, mas todas as instituições de ensino, elas são supervisionadas. A partir dos 4 anos de idade, hoje a escola é obrigatória, então a supervisão também é maior. Aonde que tem que acontecer o maior cuidado das famílias? Nas instituições que atendem as crianças de 0 a 3 anos. Essas nem sempre estão regulamentadas. Então é fundamental que a gente procure, né, instituições sérias, regulamentadas, com profissionais capacitados, formados no ensino superior, né, ou se no caso dos berçaristas, dos atendentes, se não tiverem formação superior, mas que tenham formação em cuidados para as crianças. Sim. E assim por diante. E é uma idade que acidentes, quando acontecem, né, a criança não consegue se comunicar, né? Então, mais atenção ainda. Bom, esse é a Programação Nacional, nós estamos falando aqui sobre os primeiros socorros na escola. A gente precisa ir para um rápido intervalo, a gente volta já.